Quando as pessoas entravam no Stonewall, podiam andar de mãos dadas, se beijar e o mais importante, era possível até dançar. Oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal! Gente, aqui vocês vão encontrar muita coisa sobre cultura LGBTQIA+, e cultura pop no geral. A gente vai ter reviews de séries, livros, filmes, casais, muito react e muita coisa que a gente conseguiu inventar. Então fica por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho porque vai ter muita coisa boa vindo aí. E no vídeo de hoje, pra começar, a gente vai falar sobre a revolta de Stonewall. Sim, a gente tá no mês de junho e nesse mês a gente comemora o Pride Month, o mês do orgulho LGBTQIA+. E existe um motivo pra isso, claro. E hoje a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre os ícones dessa luta que muitas vezes são apagados pelo movimento. Então, roda a vinheta. A revolta de Stonewall foi um grande marco, porque a partir de lá, o movimento LGBTQIA+, começou a realmente ganhar um fôlego diferente. Antes eram alguns grupos mais localizados, alguns bares, algumas organizações pequenas, e depois daquilo, as pessoas começaram realmente a tomar uma certa consciência de que elas poderiam lutar contra aquele sistema opressor. A revolta de Stonewall aconteceu em 28 de junho de 1969. Antes disso, a gente já tinha algumas movimentações, mas nada tão grande como foi aquilo. Stonewall era um bar que ficava no bairro Village, na verdade ainda fica nesse bairro, em Nova York, e era um lugar considerado seguro para as pessoas LGBTQIA+. E muitas delas iam lá como uma forma de conseguir abrigo e conseguir realmente se expressar. E lá elas podiam ser elas mesmas, elas podiam dançar, beijar, nas mãos dadas, e isso tudo em um tempo em que nos Estados Unidos muita movimentação em prol de vários direitos estavam acontecendo. A gente tinha toda a luta pelas questões raciais, a gente tinha o auge do movimento negro com Martin Luther King, a gente tinha um grande crescimento do movimento feminista e mesmo vários protestos contra a guerra do Vietnã. E, em contraposição a isso, a gente tinha um governo que era super autoritário e que tinha políticas e medidas que eram extremamente conservadoras. Então, na época, ser homossexual era crime nos Estados Unidos e existiam leis que proibiam a venda de bebida alcoólica para pessoas homossexuais. Então, os bares considerados gays, entre aspas, tinham uma proibição de vender bebidas. Também tinham leis que diziam que uma pessoa só poderia se vestir de acordo com o gênero que lhe foi atribuído quando ela nasceu. Então, mulheres, pessoas que nasceram com o sexo feminino e que eram consideradas mulheres, tinham que se vestir com roupas que a sociedade entendesse que eram roupas de mulheres e vice-versa. Então, se você fosse pego na rua utilizando alguma roupa que não fosse condizente com o que a sociedade pensava que você deveria estar usando, você realmente podia ser preso. Isso é surreal, eles podiam te pegar e te levar pra prisão por causa de uma roupa. Gente, meu Deus do céu. É o quê? Então eram por coisas assim que o bairro Village e Stonewall eram considerados pequenos refúgios. Apesar de não serem nem um pouco tão bons como tem em alguns bares hoje em dia, porque na verdade esse bar era controlado pela máfia italiana, porque eles pagavam propinas para os policiais para que eles não fossem o tempo todo lá e impedissem o bar de funcionar. Então muita da bebida que era vendida era bebida ruim, era um espaço, um lugar que não era lá essas coisas, não era muito bonito, mas ainda assim era um local de refúgio, era um lugar onde as pessoas podiam se vestir como elas quisessem, que elas podiam fazer realmente o que elas quisessem e era um lugar de liberdade. Ainda assim, era recorrente a algumas batidas policiais. Então, isso já era uma coisa um tanto quanto costumeira e eles levavam muitas pessoas presas. E na madrugada de 28 de junho de 1969, uma coisa diferente aconteceu. Enfervescidos por todo aquele clima da época que pedia a revolução em tantos sentidos, quando os policiais chegaram no bar e começaram a prender as pessoas, a querer levar as pessoas pela primeira vez lutaram de volta. Eles literalmente começaram a pegar garrafas, alguns deles tinham coquetéis Molotov e começaram a atacar contra os policiais. Eles literalmente disseram, hoje não. Not today, Satan, not today. Gente, eles começaram a atacar os policiais, né, se defenderem, na verdade, e resistirem à prisão. Isso foi uma coisa nova, os policiais não estavam realmente preparados. Tinham gays, lésbicas, travestis, um monte de gente ali lutando mesmo. Eles começaram a literalmente cair no soco com os policiais e disseram que não queriam ser levados e que eles já estavam fartos daquilo que estava acontecendo.
Depois disso, eles foram pra fora do bar e começaram a fazer um grande protesto ali. Eles queimaram várias coisas, eles começaram a quebrar algumas coisas e estavam realmente gritando, dando gritos de liberdade, dizendo que eles não aguentavam mais. A polícia recuou e teve que se esconder porque eles não sabiam como lidar com aquela situação. Eles chamaram reforços e começou um embate realmente na rua entre o pessoal do bar e os policiais. E muita gente saiu ferida desse confronto, tanto o pessoal do bar quanto também os próprios policiais. Então foi realmente um confronto ali muito direto. E o principal assunto que a gente precisa falar aqui e destacar é que essa revolta não teria sido possível sem alguns ícones, alguns nomes que foram muito importantes para o movimento, tanto naquela noite, quanto antes e quanto depois. E o primeiro ícone que a gente vai falar é sobre a Stormé de la Verrerie. Acho que é assim que se fala esse nome. Será que é francês? Muitas pessoas atribuem a ela o primeiro soco. Muitas pessoas falam que, inclusive ela mesma já disse, que ela foi a pessoa que reagiu no primeiro momento quando os policiais tentaram levar ela e ela teria dado esse primeiro soco para começar essa luta, essa grande manifestação que se tornou aquela madrugada. A Stormé era uma mulher lésbica negra que não performava a feminilidade nos moldes que a sociedade impõe. Ela era o que a gente conhece como drag king. Ela se vestia com roupas masculinas. Ela andava por aí de terno, de gravata. Isso, na verdade, acabou contribuindo com que depois ela se tornasse um certo ícone fashion de Nova York na época. As pessoas ficavam curiosas sobre o que ela estava fazendo e ela mesma falou que ela começou a influenciar algumas outras pessoas, principalmente outras lésbicas, a fazerem o mesmo. Ela nasceu em Nova Orleans em 1920 e ela ficou conhecida ali no bairro Village como uma espécie de segurança. Ela ficava rondando por lá, ela era uma ativista e muitas pessoas começaram a chamar ela de a protetora das lésbicas, porque sempre que alguma mulher lésbica estava em algum problema, seja por conta de algum assédio ou então algum policial que tentava implicar ou alguma coisa assim, ela ia em defesa das mulheres. Outro nome extremamente importante para essa luta, que de uns tempos para cá tem ganhado mais prospecção nos diversos grupos de ativismo, tanto na internet quanto fora, é o da Marsha P. Johnson. A Marsha, na época, se identificava como drag queen. A drag queen? A drag queen! Isso a gente tem que tentar entender à luz da época. A gente tem que entender que era um momento em que essas pessoas eram extremamente marginalizadas. Então, as discussões que a gente tem hoje sobre gênero e as coisas que a gente já entende sobre as identidades de gênero ainda não eram tão esclarecidas ou avançadas da forma que são hoje naquela época. Então, hoje em dia, a gente entende drag queens como uma forma de expressão artística. Não é o que elas são o tempo inteiro. Drag queen é a arte. Mas na época ainda não existia realmente esse entendimento. Ela não se montava de drag só para shows, por exemplo. Ela era assim o tempo inteiro, essa identidade dela o tempo inteiro. Então é o tipo de coisa que a gente tem que interpretar à luz da época. E no próprio nome dela tinha uma referência ao fato de que o gênero dela não era realmente algo extremamente definido. O P, a letra P em Marsha P. Johnson, é para Pay No Mind, como ela mesma falava. Que na tradução a gente poderia dizer algo como não se importa com isso, ou não gasta tempo pensando nisso. Porque era a expressão dela, era única, era a forma como ela se identificava e ela se expressava. A Marsha foi para Nova York em 1963 com apenas $15 e uma sacola de roupa. E ela começou a se prostituir pelas ruas de Nova York para conseguir sobreviver. E esse dinheiro que ela conseguiu, ela foi uma das cofundadoras, e a outra cofundadora, a gente vai falar daqui a pouco sobre, da Star House. Ela era extremamente preocupada com quem ela chamava de seus irmãos e irmãs gays mais pobres, que estavam nas ruas e que tinham sido expulsos de casa, que estavam tentando sobreviver e realmente vivendo, passando fome e sem um abrigo, sem um lugar para chamar de lar. Então elas abriram essa casa em que elas recebiam muitas pessoas, se tornaram realmente mães. Muitas pessoas que frequentaram a casa ou moraram lá disseram que a Marsha era verdadeiramente uma mãe para eles. E não só dava abrigo, comida, como também se engajou em diversas lutas e lutou por várias pessoas individualmente, pessoas que eram presas por conta daquelas leis e mandavam cartas para estar da prisão para que elas pudessem ir lá e tentar libertar essas pessoas. Então foi um trabalho muito grande, não só de ativismo, como também de acolhimento, e ela foi extremamente importante nesse momento e nos anos que se sucederam. O terceiro ícone do qual a gente vai falar hoje é a Sylvia Rivera. Ela tinha descendência venezuelana e porto-riquenha, então ela era latina, e ela vivia nos Estados Unidos. Ela era uma grande amiga da Marsha e ela foi a outra cofundadora da Star. Ela fugiu de casa aos 11 anos por conta do forte preconceito que ela sofria por parte da avó dela, que era a pessoa que criava ela.
E nas ruas de Nova York, ela se engajou em diversas lutas e movimentos que estavam acontecendo na época. Então ela participou de diversas manifestações contra a Guerra do Vietnã, por exemplo. Ela se engajou nos movimentos feministas, ela se engajou no grupo dos Panteras Negras, que lutava por igualdade racial e pelos direitos da população negra nos Estados Unidos. E ela também se juntou com um grupo chamado Young Lords, que era um grupo socialista ali da época e que estava questionando muito aquele sistema. Então a gente pode entender que ela era uma pessoa extremamente envolvida com várias questões sociais. Isso era a vida dela, era tentar ajudar as outras pessoas e realmente lutar por esses ideais. Inclusive, muitos atribuem a ela o primeiro coquetel molotov jogado contra os policiais, que também teria sido um dos primeiros movimentos ali no meio daquela confusão que aconteceu no bar. Coquetel molotov não foi tijolo, não? Cara, eu tinha visto gente falando coquetel molotov, gente falando garrafa e gente falando tijolo. Falar, ela fundiu a primeira coisa. O objeto não identificado. Depois dessa madrugada em Stonewall, as coisas não acalmaram, como algumas pessoas poderiam pensar que iria acontecer. Muito pelo contrário, começou a ser divulgado em vários veículos de informação clandestina aquilo que tinha acontecido. Então as notícias foram se espalhando tanto pelos Estados Unidos quanto para fora dos Estados Unidos e deu um novo fôlego a essa luta. As pessoas começaram a realmente perceber que elas podiam se organizar e que elas eram parte de algo maior. Essa noção de a comunidade LGBTQIA+, começou a surgir dentro da mente, do coração das pessoas, de que talvez a gente não precise viver se escondendo, talvez a gente realmente possa ir e lutar. Olha só o que eles fizeram. Várias manifestações, movimentos, revoltas começaram a acontecer em Nova York, ali perto de onde era o bar, e também em outros lugares dos Estados Unidos. E um ano depois desse acontecimento, em 28 de junho de 1970, eles fizeram uma marcha para poder relembrar o que tinha acontecido no ano anterior. E para surpresa deles, eles foram andando pelas ruas de Nova York e outras pessoas foram se juntando a eles. O que tinha começado de uma forma tímida, só algumas pessoas, virou uma grande passeata. As pessoas começaram a sentir realmente um empoderamento por ver outras pessoas ali. Sabe quando você vê as pessoas marchando e você se sente representado e você fala, é isso, eu vou junto também. E aí, isso acabou virando uma tradição. A partir dali, virou uma tradição que as pessoas, em junho, começassem a marchar, pedindo e exigindo, na verdade, direitos para a população LGBTQIA+. Stonewall acabou virando uma espécie de mito fundador do movimento pelos direitos LGBT. E claro que, como todo mito fundador, é um mito. Não quer dizer que antes disso já não tinham lutas, já não tinham movimentos, já não tinham organizações. A gente pega essa data pelo simbolismo, pelo que ela representou e pela capacidade que ela teve de criar uma unificação. Mesmo que ele naquele momento ainda fosse algo muito incipiente, uma coisa que estava começando, ela era uma data que ia se tornar algo extremamente simbólico para o movimento LGBTQIA+, em várias partes do mundo. Então é por isso que é tão importante e por isso que se tornou um marco. Porém, conforme os anos foram se passando e o movimento foi ganhando força, começou uma corrente bem forte e significativa dentro do movimento que pedia um certo apagamento das trajetórias da Sylvia e da Marcia. Isso porque vários grupos radicais começaram a dizer que o movimento das drag queens enfraquecia o movimento LGBT no geral, que elas de alguma forma eram ofensivas para as mulheres e que elas reforçavam padrões que aprisionavam mulheres e realmente não existia um certo esforço de se entender qual era a questão delas e a parte delas nessa luta, que na verdade elas estavam lutando ao lado das mulheres, né? Que elas começaram esse movimento, a Marcia, a Sylvia, pessoas como ela, e que realmente deram o primeiro impulso. E aí, na parada de 1973, olha só, apenas 4 anos depois de Stonewall, um grupo tentou proibir que a Marcia e a Sylvia participassem. E aí foi quando a Sylvia fez um discurso completamente icônico, que arrepia inteira, sobre aquilo que estava acontecendo, sobre como aquelas pessoas que eram muito próximas de uma classe média, branca, privilegiada, estavam se esquecendo que tinham pessoas na cadeia que estavam morrendo, principalmente o T do LGBT estava morrendo, estava sendo preso, e que essas pessoas escreviam para a Star pedindo ajuda, não pediam ajuda das mulheres, dos homens gays, porque sabiam que não iam encontrar ali. E que o movimento estava se tornando, ali na visão dela, uma coisa que estava começando a ser muito excludente. Então confere aí um pedacinho do vídeo.
história toda precisa fazer a gente pensar. Pensar o que a gente é hoje em dia como movimento. E pensar que pessoas como a Marcia e como a Sylvia ainda são marginalizadas. A gente já teve muitos avanços, mas a gente ainda tem a população trans, por exemplo, vivendo às margens. A gente ainda tem muitas pessoas hoje em dia que se parecem demais com a Marcia, com a Sylvia, e mesmo com a Stormé, que era o que as pessoas chamam de caminhoneira ou lesbian bunch, como falo, e que são pessoas que ainda estão completamente às margens até do próprio movimento, e que muitas vezes têm as suas vivências apagadas, e que as pessoas tentam retirar do movimento porque acreditam que elas manchem a imagem do movimento, que remetam a alguma coisa imoral, e isso vai completamente contra tudo o que a gente prega, tudo o que a gente acredita e a forma como esse movimento começou. Então é importante a gente saber que o Pride Month, o mês do orgulho em junho, é uma grande festa hoje em dia, é quase um carnaval em várias cidades do mundo, e eu acredito que isso em muitos momentos positivos. A gente tem que fazer uma festa, a gente tem que se celebrar, a gente tem que se orgulhar, porque a gente sofre sim várias violências diárias e às vezes é extremamente difícil. Então só o fato de estar vivo e ter conseguido chegar até aqui é um grande motivo para fazer uma festa, né? Mas a gente não pode se esquecer que essa festa tem que ter áreas de luta, essa festa tem áreas de revolução. Eu vou deixar aqui na descrição vários links de ONGs no Brasil inteiro que vocês podem doar casas de abrigo, como por exemplo a Star, que acolhem vários jovens que estão nas ruas e que são LGBT, que foram expulsos de casa, e fazem um trabalho muito parecido com o que a Marcia e a Sylvia estavam fazendo, e essas pessoas estão dando continuidade a esses legados, e a gente tem que dar voz a essas pessoas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo, vai vir muita coisa por aí. A gente vai falar de tudo um pouco, a gente vai ter momentos de muita diversão, momentos de muita reflexão, então fiquem por aqui. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui e um beijo e até o próximo vídeo.